A notícia explodiu como uma bomba em Brasília e viajou pela internet na velocidade da luz. Prisão domiciliar decretada para Jair Bolsonaro. Para metade do país foi um dia de luto e raiva. Para a outra metade foi um dia de festa, quase um feriado nacional. E no centro dessa festa, no camarote principal da internet, estava ele, Felipe Neto. Com o celular na mão e um sorriso no rosto, o maior influenciador do Brasil não perdeu tempo. Ele foi para as redes sociais e para seus mais de 60 milhões de seguidores, soltou um comentário ácido, uma daquelas provocações que são sua marca registrada. Ele escreveu: "A tornozeleira eletrônica vai combinar com o chinelo Rider. Finalmente em casa, sem poder fugir para Miami. A justiça tarda, mas não falha. Um brinde aos que nunca desistiram." Em minutos, a publicação viralizou. Milhões de curtidas, compartilhamentos e comentários de apoio. Felipe Neto estava no topo do mundo, celebrando a queda de seu maior adversário. Ele achava que tinha vencido a guerra. Mal sabia ele que, enquanto comemorava em público, uma batalha muito mais dolorosa e pessoal estava começando em particular. Uma batalha não com robôs ou com bolsonaristas, mas com a pessoa mais importante de sua vida. E o final dessa história, eu te garanto, não é a vitória que ele esperava. No grande teatro da internet, nem toda vitória é real. E aqui no Códigos Secretos, nossa missão é mostrar o que acontece por trás das cortinas. Se você busca a verdade além dos posts, já se inscreve no canal. Para entender o terremoto que estava por vir, precisamos conhecer os dois personagens centrais desta história, que na verdade não são Felipe Neto e Bolsonaro. São Felipe Neto e seu irmão, Lucas Neto. Felipe é o gigante da opinião, o cruzado da internet. Um homem que transformou seu canal em uma plataforma de guerra contra o bolsonarismo. Ele comprou brigas, foi ameaçado, processado, mas nunca recuou. Para seus milhões de fãs, ele é um herói, a voz da resistência. Ele vive e respira o conflito político. Seu sucesso recente está diretamente ligado a essa imagem de guerreiro. Do outro lado, temos Lucas Neto, também um gigante, talvez até maior em certos aspectos, mas em um universo completamente diferente. Lucas é o rei das crianças. Seu mundo é feito de cores, brincadeiras, filmes e brinquedos. Seu império bilionário foi construído com base na confiança dos pais. A marca Lucas Neto é sinônimo de conteúdo seguro, familiar e, o mais importante de tudo, apolítico. Ele foge de polêmica como o diabo foge da cruz, porque qualquer controvérsia pode arranhar sua imagem e custar milhões em contratos e vendas. Enquanto Felipe joga gasolina na fogueira da polarização, Lucas vende paz e diversão para as famílias. Eles são dois irmãos que construíram impérios, mas que vivem em planetas opostos. E naquela noite, esses dois planetas estavam prestes a colidir. A comemoração de Felipe Neto na internet foi barulhenta. Ele postou, repostou, fez vídeos, deu risada. Ele estava saboreando cada segundo daquela vitória. Mas enquanto os números de likes subiam, nos bastidores do império de Lucas Neto, o telefone não parava de tocar. Eram patrocinadores preocupados. Eram pais enviando mensagens furiosas. Eram diretores de lojas de brinquedos, questionando a associação do sobrenome Neto com uma guerra política tão suja e agressiva. A lacração de Felipe estava respingando e manchando a imagem limpa e infantil de Lucas. O risco de perder contratos, de ter produtos boicotados, era real. A comemoração de um irmão estava se tornando o pesadelo do outro. Lucas, o empresário antes de tudo, viu o perigo. Ele viu o trabalho de uma vida inteira sendo colocado em risco por causa de uma guerra que não era dele. E ele decidiu que precisava fazer alguma coisa. Ele não podia mais ficar em silêncio. Foi então que ele pegou o telefone para ter a conversa mais difícil de sua vida com o próprio irmão. E o que foi dito naquela ligação, segundo fontes que estavam nos bastidores, foi o verdadeiro final da história. Aqui começa o que você não viu na internet. Felipe estava em casa, eufórico, quando seu celular tocou. Era Lucas.
A voz do outro lado não era de parabéns, era de desespero e raiva. Felipe, pelo amor de Deus, o que você tá fazendo? Apaga essa merda agora? Lucas teria gritado. Felipe, surpreso, teria respondido na defensiva. Apagar? Você tá louco? A gente venceu? É um dia histórico? Eu tô lutando pelo que é certo? E foi aí que Lucas explodiu. A voz dele, normalmente calma e brincalhona, estava cheia de angústia. Lutando pelo quê, Felipe? Pelo seu ego? Você tem noção do que está acontecendo aqui? Eu tô recebendo ligação de patrocinador, de parceiro. A gente tem filme para lançar, tem linha de brinquedo com o nosso nome. O nome Neto. Você não pensa que o seu tsunami de ódio arrasta tudo junto? Você não pensa nas centenas de famílias que dependem do emprego que a gente gera? Você não pensa nas crianças? Felipe teria ficado em silêncio, chocado. A crítica não vinha de um hater, de um inimigo. Vinha de seu irmão, de seu parceiro de vida. Lucas, então, teria dado o golpe final, com a voz mais calma, mas ainda mais dolorida. Isso não é mais sobre política, Felipe. É sobre você. Você está viciado nessa briga, nessa atenção. E você está sendo egoísta. Você está colocando em risco o futuro de tudo o que a gente construiu junto. A nossa família, o nosso nome. Pensa nisso. Por favor, só pensa um pouco nos outros. E desligou o telefone. Aquele telefonema foi o verdadeiro final da noite de Felipe Neto. A euforia da vitória pública se transformou no silêncio amargo de uma crise familiar. De repente, a comemoração perdeu o gosto. Ele percebeu que, enquanto lutava contra seus inimigos no mundo virtual, talvez estivesse ferindo seu maior aliado no mundo real. A vitória política teve um custo pessoal altíssimo. E o que aconteceu depois? O final inesperado não foi um ataque de Bolsonaro. Foi o silêncio de Felipe Neto. Quem acompanha de perto, percebeu. Depois daquela explosão inicial, ele ficou estranhamente quieto sobre o assunto. Ele não fez mais vídeos comemorando. Ele mudou de tema. O guerreiro da internet, que nunca recua, pela primeira vez, pareceu ter sido silenciado. Não pela direita, não pela justiça, mas pela dor de uma briga com o próprio irmão. Essa história secreta nos ensina uma lição brutal sobre o mundo de hoje. Ela mostra o preço oculto da guerra política na internet. Felipe Neto pode ter a convicção de que está fazendo a coisa certa, lutando por um Brasil melhor. Mas a que custo? Vale a pena lutar por um ideal, se no caminho você racha sua própria família e coloca em risco o sustento de centenas de pessoas que dependem de você? A linha entre ser um ativista corajoso e um polemista viciado em conflito é muito fina. E talvez, naquela noite, Felipe tenha sido forçado a encarar essa linha de frente. A grande batalha dele não é contra o bolsonarismo. É contra as consequências de seus próprios atos. E agora, a pergunta final é para você. De que lado você fica nessa história? Do lado de Felipe, que acredita que a luta por um ideal político é maior que tudo, inclusive família e negócios? Ou do lado de Lucas, que acredita que a responsabilidade com sua família e com seu império vem em primeiro lugar? Não existe resposta fácil. Deixe sua opinião aqui embaixo. Vamos debater com respeito. Se você gostou de conhecer o lado secreto dessa história, deixe seu like, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal. Porque a gente sempre vai buscar a verdade por trás da cortina de fumaça. Até o próximo código.